No tema do dia desta segunda-feira, 19 de agosto, vamos abordar um bocadinho as declarações do Presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, a quando da inauguração da nova casa do clube em Ponta Barca. Por isso, temos connosco hoje o nosso chefe de redação, Pedro Jorge da Cunha, para nos responder a 5 tópicos mencionados pelo Presidente. Portanto, Pedro, começo já por te perguntar qual é que é a maior necessidade no plantel de Vítor Bruno, segundo o Presidente do Futebol Clube do Porto. O André Vilas-Boas falou ontem em Ponta Barca, como bem referiste, e deixou perceber que, de facto, a prioridade no ataque ao mercado do Porto passará pelo centro da defesa. Fábio Cardoso partiu para o Médio Oriente, Zé Pedro e Otávio têm sido os titulares, há ainda David Carmo, ainda Gabriel Braz e Ivan Marcano, que está a recuperar a lesão, mas percebe-se que falta um nome forte, um pilar, alguém experiente e com capacidade para assumir, de facto, um lugar de imediato no centro da defesa azul e branca. Voltando um bocadinho atrás, também é importante sublinhar a disponibilidade de André Vilas-Boas para falar abertamente sobre estas questões de mercado que ainda estão a fervilhar. É bom não esquecer, voltando ainda um bocadinho mais atrás, que o Presidente do Porto encontrou um clube em falência técnica, com um buraco de 500 milhões de euros, e não é a venda de Evanilson, que vamos falar um bocadinho mais à frente, que vai resolver isto. Portanto, as dificuldades continuam, o Porto está estrangulado financeiramente, tem de cumprir os ditames da UEFA para jogar as competições europeias e, portanto, é um clube que também está eminentemente vendedor. Portanto, para comprar tem antes de vender, tem antes de fazer algum encaixe para depois olhar para o mercado com alguma ambição. Mas mesmo assim, os nomes que mais se falam são nomes muito caros, né? O Juan Pérez e outros, o Mika Faye anteriormente também do Barcelona. Portanto, há uma fragilidade grande do Porto no ataque ao mercado, mas a prioridade de Vítor Bruno é, nesta altura, claramente encontrar um defesa central com capacidade para chegar e jogar logo. Antes também de falarmos destes possíveis reforços ou de possíveis vendas, queria também perguntar-te sobre vendas que já foram efetivamente consumadas, nomeadamente a de Evanilson. Acreditas que era uma venda que muito possivelmente era irreversível? Sim, claramente. No caso do Evanilson, que é um jogador que já tinha algum lastro no clube, um rendimento muito alto, com chamadas à seleção do Brasil, parece que é um jogador que estava no momento certo para dar o salto e por valores interessantes. 37 milhões de euros no imediato, a verba pode chegar aos 47 milhões, portanto parece uma verba interessante para um jogador de dimensão também alta, sem dúvida, que era titular, que deixou golos no Estádio do Dragão, mas que não é um jogador com a dimensão de Radamel Falcão ou Jackson Martínez, portanto coloca um bocadinho no patamar inferior e parece-me que o Porto fez aqui um encaixe importante para conseguir resolver alguns problemas no imediato, para olhar para o mercado com outra capacidade, mas não chega. Portanto, parece-me que até o dia 31 de agosto, mais uns pauzinhos, provavelmente noutros mercados, o Porto terá ainda de vender pelo menos mais um ou dois jogadores, sendo que Evanilson, pelos números assumidos e informados pelos dois clubes, parece-me que é uma venda muito interessante. Agora, lá está, olhando para o equilíbrio entre a vertente financeira e a vertente esportiva, o Porto fica com o Fernando Navarro, o Tony Martínez e o Dani Namazo para a posição 9. Vítor Bruno aqui vai ter que decidir se prefere o Dani Namazo para esta posição, que é um jogador com boa movimentação, boa capacidade técnica, mas claramente não é um 9 puro, e isso vai obrigar a equipa a ter outras dinâmicas, outros movimentos, fazer com que mais jogadores apareçam naquela zona, ou então apostar num dos dois espanhóis que até ao momento são jogadores interessantes, de plantel, mas tenho muitas dúvidas que qualquer um dos dois possa ser o 9 do Porto durante uma época inteira. E passando um bocadinho também para esta questão das vendas que ainda não foram consumadas ou não sabemos se vão ser consumadas, eu queria te perguntar o que é que existe de concreto na relação Juventus, o Wenderson Galeno e Francisco Conceição. De acordo com a informação do André Vilas-Boas, que vem de encontro ao que o 00 já tinha também escrito, as propostas são, nesta altura, desinteressantes para um clube que tem de vender. Ou seja, a Juventus tem interesse tanto por Galeno como por Chico Conceição, acredito que só avançará de forma decisiva para um deles, mas tem sido, o que está em cima da mesa são empréstimos com opção de compra, ou seja,
Se o Chico Conceição ou o Galeno saírem, vão enfraquecer o Porto desportivamente e não vai haver um encaixe financeiro no imediato, que é o que o Porto mais precisa. Portanto, nenhum desses negócios, nesses moldes, vai acontecer. Parece-me que o André Vilas Boas está disponível para vender o Francisco Conceição, e é mesmo ele que o diz, mas por uma verba que seja compatível com o valor evidente do Esquerdino, que no ano passado terá sido, sem exagerar muito, um dos 5 jogadores mais interessantes no Futebol Clube Porto, do seu pai, Sérgio Conceição. Depois, naturalmente, ao lado emocional, com a saída do Sérgio Conceição, como é que o Francisco está a ser recebido pelo balneário, pelos adeptos, pelo próprio Vítor Bruno. Há aqui muitas questões colaterais em relação a este dossiê, mas em relação ao mercado de transferências e ao valor absoluto do Chico Conceição, obviamente que o Porto não pode cedê-lo por um empréstimo com opção de compra quando o jogador tem um valor de mercado muito interessante. E agora falando de entradas, virando um bocadinho o tema ao contrário, fala-se também num possível regresso de Danilo Pereira. André Vilas Boas falou também muito concretamente sobre isso e eu queria que nos elucidasse se efetivamente existe essa possibilidade do médio que também atua, a defesa central, regressar ao Futebol Clube do Porto. O presidente do Porto assumiu que há um mês e meio abordou o PSG para perceber se havia possibilidades de contar com o Danilo Pereira ou não, e assustou-se com os valores pedidos pelos franceses, pelos parisienses. Portanto, nesta altura, a 19 de agosto de 2024, Danilo Pereira não é hipótese para reforçar o Futebol Clube Porto, apesar de ser um nome muito bem visto pela estrutura diretiva e técnica de Vítor Bruno, mas tem mais um ano de contrato com o PSG, é um jogador caro e mesmo que Danilo aceite ganhar muito menos aqui no Porto, teria mesmo de ser assim, a verdade é que o PSG também pede ainda bastante dinheiro pela sua desvinculação, à volta de 10, 12 milhões de euros para um jogador de mais de 30 anos, é muita coisa. Numa última pergunta para o nosso tema do dia desta segunda-feira, já falámos de vários nomes hoje, portanto, eu queria te perguntar que outros nomes é que se fala neste mercado do Futebol Clube do Porto, um deles já mencionaste, que é Néo Pérez, e eu queria também que nos elucidasses um pouco sobre isso. Sim, ontem na comunicação que o André Vilas Boas fez, à comunicação social, em Ponta Barca, mencionou apenas os nomes do Néo Pérez e do Yasser Asprilla, que é também um colombiano, esquerdino, bom jogador, extremo do Watford, que está também, segundo o presidente do Porto, bem referenciado pelo scout do clube. O problema, mais uma vez, tem a ver com os valores que os ingleses pedem em relação ao Asprilla, não confundir com o famoso Asprilla dos anos 80 e 90. Ou seja, o Porto, de facto, tem os alvos bem identificados, mas não tem capacidade para chegar a eles. Além destes dois, falou-se muito, e é verdade, esse nome esteve também mesmo, e continua a estar, no radar do Porto, do Júlio Soler, que é um lateral esquerdo argentino, do Lanús, que esteve nos Jogos Olímpicos, encaixaria muito bem no lado esquerdo da defesa. O Galeno tem sido forçado a jogar nessa posição porque o Zé está lesionado, o Wendel esteve lesionado, esteve depois na Copa América, voltou e não está nos índices físicos ainda aceitáveis, portanto tem sido o Galeno a jogar no lado esquerdo da defesa depois do Martim Fernandes ter feito esse lugar contra o Sporting para a Supertaça, e o Júlio Soler seria uma opção interessante para essa posição. Além do argentino, já se falou também muito sobre o Mika Faye, que está muito dependente também das decisões do Barcelona. O Porto estaria disponível para avançar com cerca de 5, 6 milhões de euros ou então com um empréstimo. E falta falar do Vitor Roque. O Vitor Roque não tem lugar no Barcelona, está na lista de dispensas, é um jogador que vai sair para libertar também muita massa salarial, porque o Barcelona é outro clube que está com muitos problemas financeiros, mas nesta altura, segundo aquilo que foi avançado nas últimas horas, o Porto foi ultrapassado pelo Sporting e os Leões estarão mais perto de avançar para a contratação de Vitor Roque, embora me pareça que é um dossiê complexo e que envolve muito dinheiro, um salário altíssimo também, que não será concluído com muita facilidade. Portanto, nesta altura, o Porto vendeu o Evanilson, precisa claramente de um defesa central, no mínimo, mas nunca pelos valores que o Udinese tem exigido nos últimos tempos. Falta dizer que o Porto melhorou a primeira oferta, chegou nesta altura aos 12 milhões mais 3 por objetivos e, portanto, agora está também a aguardar uma resposta dos italianos antes de avançar ou não para um plano B. O tema do dia está disponível nas plataformas habituais de segunda a sexta-feira.